E aí, pessoal, beleza? Buenos dias, buenas tardes, buenas noites, independente do horário que vocês estejam vendo. Eu me chamo Alexandre, tá? Para você que ainda não me conhece. E como eu tinha prometido para alguns seguidores aí da página do Instagram, que eu iria gravar um vídeo falando um pouco sobre a minha imigração aqui para a Espanha, tá? Um sonho muito antigo, um desejo que eu tinha. Não para a Espanha a priori, né? Então eu tinha muita vontade de ir para os Estados Unidos ou Canadá. Eram dois países que eu, assim, pensava muito, né, em ir para eles. E terminou que não deu para ir, enfim, vida que segue, até que alguns meses atrás eu pesquisando sobre Portugal, Paraguai, e foi quando surgiu a questão da Espanha, né, da possibilidade de poder vir para cá, estudar e, consequentemente, buscar trabalho aqui na Espanha. Pois bem, aí comecei o processo de pesquisa sobre trabalho, moradia, estudo, clima, questão salarial, de um modo geral, né, a questão da cultura. E assim eu fiz, né, me organizei para isso, me desfiz das coisas, os bens materiais que eu tinha no Brasil, para poder organizar a minha vinda aqui para a Espanha. A priori não tinha uma cidade certa, depois eu comecei pesquisando, conversando com o pessoal, pensei para a região da Galícia, né? Porém, lá a questão da moradia terminou não dando certo. E aí eu terminei vindo, quando eu vim do Brasil para cá, eu fiquei na cidade de Porrinho, né? Que é a região da Galícia mesmo, alguns dias, e depois vim para cá, para Badajoz, onde eu estou atualmente, né? E, então, assim, a questão da imigração, pessoal, uma das coisas que muitas pessoas têm dúvida é que para vir para a Espanha, né, para a Europa de modo geral, não necessita ter o visto, mas tem requisitos, né? Você precisa ter alguns requisitos para vir para cá. Ah, eu vou como turista e posso me legalizar depois. É uma possibilidade. Vou pedir um visto de estudante, por exemplo, é outra possibilidade. Uma empresa pode me contratar diretamente do Brasil para vir para a Espanha, é outra possibilidade muito, muito, muito rara, muito difícil. A não ser que seja um profissional assim muito qualificado de uma área que tem uma alta demanda absurda, seja o top das galáxias. Mas é possível, tá? Então, assim, tem o visto de nômade digital, né, para as pessoas que não precisam estar no seu país e cumprem ali com as regras, elas também podem vir dar entrada nesse visto aqui. Só que eu vim com o objetivo de estudar, né, de solicitar uma instância por estudo, até que o curso não deu certo muito, que era o curso CAP, né? Deixa até uma dica, pessoal, nem todas as cidades elas vão aceitar, tá? Porém, assim, tem milhares de cursos, tá? Tem outros cursos, mas eu vinha fazer o CAP, que era o curso para motorista de caminhão, né? Pode ser que mais na frente eu faça, mas a priori não. A priori agora eu vou fazer um outro curso voltado aqui para a região que eu estou morando, tá? Mas aí fiz todo esse planejamento, né? Contratei uma assessoria para me ajudar na questão de conseguir um local para mim poder alugar aqui. E assim fiz, né? Vim me organizando, juntando dinheiro, que é uma coisa que eu sempre penso, né? Eu tenho comigo o seguinte, pessoal, quanto mais dinheiro você tiver, mais seguro você fica, né? Tipo assim, você tem um pouco mais de tranquilidade. Claro que se você vai ter que arrumar um trabalho uma hora, não vai ficar vivendo só do que você trouxe no Brasil. Mas assim, tem que ter um planejamento muito bem feito. Tem que ter um psicológico, pessoal, muito bem feito. Por exemplo, estou aqui só, não tenho familiares aqui, né? Então, se você vem para cá, eu vou, olha, vou pegar 1.000 euros e vou botar no bolso e vai vir, e vou para a Espanha. Eu não recomendo, tá, pessoal? Não aconselho, porque assim, quanto tempo você vai demorar para conseguir um trabalho? Você vai conseguir alugar uma casa, uma habitação, que é um quarto, no caso? Você vai ter condições para se manter por quanto tempo? Se você não conseguir esse trabalho, né? Eu digo que você teria que se programar de forma muito, digamos que com muita consciência, né? Com a cabeça no lugar, com os pés no chão. Então, assim, está muito recente, né? Eu tenho pouca coisa para falar da Espanha, porque eu estou aqui apenas há 8 dias, né? Mas já conheci, já passei por algumas cidades de ônibus, né? Já fui para uma, que foi Almedralejo aqui perto, antes de vir para Badajoz. Aí só fiquei uma noite lá e vim para cá.
Então, assim, Badajoz é uma cidade grande, né? Cidade com 150 mil habitantes aproximadamente. Uma cidade bem movimentada, né? Região do centro, tem muitos comércios, muitas lojas. Dá para ver que é uma cidade bem ativa. Só que tem aquela particularidade aqui da Espanha, né? Como eu já coloquei em alguns vídeos aí no Instagram, que os horários, por exemplo, o desayuno, né? O café da manhã deles é 9 da manhã. Normalmente, as empresas abrem às 9. E aí vai fechar 2 da tarde, que é a hora do almoço. E aí ela só abre 5 da tarde. Muitas vezes só vão funcionar 2, 3 horas e já fecha normalmente. Então o ritmo do espanhol realmente ele é bem tranquilo, é aquele ritmo bem calmo. Eu digo que isso para mim está sendo um pouquinho de dificuldade de me acostumar com isso. Né? Outro ponto é que isso demora, o tempo para escurecer aqui é 9 da noite, 10 da noite, e está escuro, tá claro ainda. Então são coisas que precisa de um tempo para se acostumar, tá? Então, pessoal, o que eu queria pontuar? Mesmo com todas essas adversidades, eu ainda assim vejo que é uma possibilidade enorme de você não só buscar uma questão de melhora de vida, né? Acho que a Espanha, no meu ponto de vista, ela lhe proporciona, por exemplo, qualidade de vida, segurança, não no quesito apenas financeiro, até porque tem outros países da Europa, como a Alemanha, como Irlanda, por exemplo, a própria França, que pagam mais. Porém, a qualidade de vida que proporciona, né, o ritmo de vida da Espanha, eu acho que não tem outro país com esse mesmo estilo de vida, tá? Sem dizer que aqui, a partir do momento que você consegue pedir uma residência para trabalho, né, e para morar, você consegue essa autorização de residência, não de instância, né? A instância ela funciona como eu entro, estou aqui, vou fazer um curso profissionalizante que me permita pedir uma permissão para residir e após algum tempo eu posso, conseguindo um contrato de trabalho ou um pré-contrato, solicitar uma residência permanente para viver, né, para trabalhar e morar. A partir daí sim, começa a contar 2 anos que você pode pedir após os 2 anos de residência legal, você pode pedir entrar com um pedido de nacionalidade, ou seja, de cidadania espanhola, tá? Claro que não é, deu 2 anos, pedi já saiu. Não é bem assim. É um processo, pode ser um pouco mais rápido, pode demorar, não tem um tempo específico, mas a partir de 2 anos de residência legal, sim, você pode dar entrada na sua residência, no seu pedido de nacionalidade. Tá? Então, assim, ainda estou conhecendo aqui algumas coisas na Espanha, especificamente na minha cidade, então estou pesquisando muito sobre a minha cidade, estou andando bastante sobre, para mim poder conhecer, né, um pouco mais sobre a cidade. Estou entrando em alguns grupos, que é uma dica que eu dou. Tu vai para um local, pessoal, tenta achar os grupos de Facebook. Instagram é muito pouco, tá? Aqui eles usam mais o Facebook. Então, no Facebook tem mais conteúdo, tem mais gente ativa do que no próprio Instagram, tá? Os grupos de WhatsApp, mas uma coisa que eu pontuo é tenha cuidado com os golpes, tá, pessoal? Tem muita gente tomando golpe de todo jeito. Golpe com passagem, golpe na hora de alugar uma residência, né? Um quarto ou uma casa para poder morar, golpe em questão de promessa de trabalho. Então, assim, tenha muita cautela, né? Tipo, eu já comecei a buscar trabalho, já comecei a entender como é que funcionam as coisas, já estou vendo a questão do curso para finalizar o processo para me iniciar o meu curso, que é um outro curso, não é mais o CAP. Provavelmente eu vou fazer um curso ali na gestão na parte de hotelaria e continuo fazendo a minha faculdade de educação física online, né? Que é aí no Brasil. Então, assim, é um processo que gera um frio na barriga, né? Muitos falaram assim, rapaz, você é louco, você é doido, você é isso, você é aquilo outro. Eu até entendo, tá, pessoal? Porque eu sempre sonhei, mas chegou uma hora que eu não imaginava que eu iria conseguir sair do Brasil e estar aqui, por exemplo, hoje na Espanha. É uma realização do sonho poder morar fora, conhecer outro país, outra cultura, né? Eu poder andar na rua e ver as pessoas falando, por exemplo, espanhol. Eu estava até conversando com um amigo que o que que eu faço às vezes? Eu paro, estou na praça, as pessoas estão conversando, eu fico observando até para aprender, né? Então termina que com o contexto ali da situação, os dialetos, uma palavra que eu ouço, eu consigo entender pelo contexto. Isso até me ajuda a desenvolver o meu espanhol, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa cubana, então trocando ideia, falando sobre trabalho, ela entende um pouco português, porque tem familiar aí no Brasil, em São Paulo,
Então termina conversando um pouco lá com o pessoal em português e meio que ali, enfim, na conversa que eu tive com a pessoa, eu consegui me comunicar, ela também, né, falar: "Ah, se aparecer algo eu vou te ajudar, se eu tiver dúvida em português, você pode me ajudar também". Eu falei: "Ah, vale, vale", tipo, ok, ok. Então, assim, tá sendo uma experiência boa, uma experiência que dá um frio na barriga, que você pensa, né, pensa nos seus familiares, que você pensa, cara, eu vim, tipo, sem proposta de trabalho, vim com a cara e com a coragem, com um projeto, é claro, eu vim com um planejamento, né, o curso não deu certo, porque a autoescola não quis me matricular por causa da questão da documentação, não tem problema, na hora eu fiquei até chateado, mas enfim, não deu, vou para outra. Não, o que a gente não pode é parar. E como eu estava falando agora há pouco, muitos falam: "Ah, você é louco, você é isso e aquilo outro". Cara, eu só tenho uma vida, bicho. O não eu já tenho. O Brasil, infelizmente, proporciona uma vida para muita gente, né, de migalhas. Essa que é uma realidade. O governo, infelizmente, não tem intuito de ver o trabalhador trabalhar, gerar sua renda e viver com dignidade, né? Então, a gente paga impostos de forma absurda. Não que na Espanha não se pague impostos altos. A questão é que aqui a gente vê os impostos sendo investidos, pessoal. Eu vim de Porrinho, foram 10 horas de viagem até Badaró, porque ele passa até Almedralejo, aliás. Ele passa o ônibus em várias cidades. Eu não vi um buraco. 10 horas de viagem, eu não vi um buraco. Então, tipo, se há um investimento, né? A pessoa que ganha, por exemplo, aqui um salário mínimo, 1.300 euros, por exemplo, a pessoa consegue pagar um aluguel, ela consegue viver bem, ela consegue ter um carro, ela consegue viajar para outro país, pessoal, ganhando um salário mínimo. Ela consegue fazer viagem para outro país. Claro, planejamento, né, se organizar, coisa que no Brasil é praticamente quase que impossível, né, com o salário mínimo. Então, assim, mais na frente eu quero gravar mais vídeo para você. Esse é o primeiro, então não tem corte, é direto. Eu ainda vou organizar minha estrutura de gravação. Então, mais na frente, eu quero trazer mais vídeos sobre a Espanha, sobre o meu dia a dia. Quando eu conseguir o meu primeiro trabalho, eu creio que eu vou conseguir em breve, em nome de Jesus. Então, quando eu estiver estudando, começar o curso, eu quero compartilhar com vocês. E se de alguma forma eu conseguir ajudar vocês a entender um pouco mais sobre a Espanha e de repente até poder, em algum dia, algum momento, estar aqui, né? Não digo apenas em Badajoz, mas em qualquer cidade da Espanha. Então, assim, já ficarei feliz, tá bom? Então, vamos seguir adiante e até o próximo vídeo.